Olá, seja bem-vindo. Você está no programa de disciplinas espirituais para tempos difíceis. E a disciplina espiritual de hoje é a adoração. Eu quero ler com você um texto bíblico que está em João, capítulo 4, o versículo de número 23. Diz assim a palavra de Deus: Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, pois tais são os adoradores que o Pai procura. Esse texto é um texto bem conhecido para falar sobre esse tema. E é um texto importante porque ele nos apresenta verdades significativas sobre a adoração que agrada a Deus. É inevitável dizer que ao olharmos para o Antigo e para o Novo Testamento, nós percebemos claramente que os seres humanos foram criados para a glória de Deus. Nós fomos criados para adorar o nosso Deus. E a Bíblia nos ensina isso de Gênesis a Apocalipse, que Deus, ele é digno da nossa adoração, Deus é digno do nosso louvor por sua majestade, por sua grandeza, por sua misericórdia, por sua graça. Nós devemos adorar a Deus. A questão é que com o passar do tempo, esse conceito bíblico tão importante, ele foi perdendo o seu significado dentro do contexto evangélico que nós vivemos. Porém, o texto de João, capítulo 4, nos apresenta verdades importantes sobre a adoração que agrada a Deus. Em primeiro lugar, quando nós lemos esse texto, ao olhar para o contexto, nós aprendemos que a adoração que agrada a Deus é uma adoração inteligente. Olha só o versículo de número 22 de João capítulo 4, ele diz assim: Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Você sabe que esse texto tem um pano de fundo. Jesus está num diálogo com uma samaritana e entre os judeus e os samaritanos havia uma discussão histórica sobre o verdadeiro lugar da adoração. Mas Jesus faz um apontamento importante aqui, que os samaritanos, eles adoravam um Deus que eles não conheciam. Então ele traz aqui a nossa memória e a nossa reflexão a importância de, na nossa adoração, nós conhecermos a Deus profundamente, sabermos quem Deus é. No nosso tempo, algumas pessoas tentam dissociar a adoração de inteligência, de racionalidade. Porém, a Bíblia fala que é fundamental no processo de adoração de todo cristão, do ser humano, que ele tenha consciência de quem é o Deus que ele está adorando. Em segundo lugar, esse texto ensina que a nossa adoração ela deve ser afetiva. Repare que Jesus, no versículo 23, ele diz que a hora vem e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Repare nessa expressão, o Pai. Nos sugere uma ideia de intimidade, de afetividade, de proximidade. E aqui também vale ressaltar que algumas pessoas tentam dissociar essa afetividade do momento da adoração. Assim como a adoração não exclui a racionalidade, a compreensão de quem Deus é, a adoração também não exclui a afetividade, o sentimento, o relacionamento com o Pai. Por isso, a adoração cristã, ela também é uma adoração afetiva. Nós podemos dizer que ela é uma adoração mística, porque ela nos envolve de forma plena, de forma completa. Somos envolvidos por Deus e por isso, pelo seu Espírito, pelo poder que há na Palavra de Deus e no Espírito de Deus que habita em nós, somos impulsionados a adorá-lo. Por fim, esse texto nos ensina, e talvez aqui um destaque importante para esse tempo que nós vivemos, que a adoração cristã ela é uma adoração sincera, verdadeira. O texto diz: porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Verdade nesse texto tem a ver com sinceridade, tem a ver com autenticidade. Então é exatamente isso que Jesus está ensinando. A oração ela é racional, porque nós sabemos a quem estamos adorando. Mas também a oração ela é mística, ela é espiritual, ela é afetiva, porque temos uma relação que a razão não é capaz de explicar plenamente. Por fim, ela precisa ser uma adoração sincera. Ela precisa partir do fundo do nosso coração. Em um tempo de fake news, em um tempo onde as pessoas valorizam muito a aparência, Deus olha para a nossa essência, para aquilo que somos. A sua adoração não é baseada naquilo que está externamente sendo demonstrado. Não é só levantar a mão, não é só dizer palavras bonitas, mas é ter um coração contrito, quebrantado diante de Deus.
O nosso incentivo para você nessa noite é que você pratique essa disciplina espiritual com a sua família. Separe um tempo com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, com as pessoas que estão próximo de você nesse período de pandemia e de isolamento, para prestarem adoração a Deus. Adorem ao Senhor, cantem louvores ao Senhor, reflitam na palavra de Deus, glorifiquem a Deus pelo amor dEle, pelo cuidado dEle, porque Ele é digno da nossa adoração. Se você ainda não tem o nosso guia devocional, eu quero te incentivar a mandar um WhatsApp para esse número que está aparecendo aqui nesse vídeo, que nós enviaremos o guia para você. A partir do momento que você tiver com esse guia em mãos ou no seu celular, você acesse a disciplina espiritual de hoje, leia o conteúdo dessa disciplina, reflita com seus familiares e as pessoas que estão próximos de você e ore a Deus, adore a Deus, cante louvores a Deus, porque Ele é digno e merecedor do nosso louvor. É isso. Pratique a disciplina espiritual da adoração. Faça isso, porque certamente assim a sua vida glorificará o Senhor. Um forte abraço e até semana que vem na nossa próxima disciplina espiritual.